O Nirvana na minha vida, aqui e agora, no Sonzeira nas Orelhas. Fala aí, rapaziada, beleza pura? Aqui é Rato vos falando em mais um episódio do Sonzeira nas Orelhas. O Nirvana em minha vida. Não tem como eu não falar do Nirvana, principalmente nesse mês, que é o mês do rock and roll. Então, se inscreva, curta, compartilha aí, ajuda aí, dá um like aí, comente alguma coisa pra gente poder fazer o canal crescer ainda mais, ok? Obrigado, hein? Na verdade, o Nirvana é originário da cidade de Aberdeen, no estado de Washington, né? Onde dois amigos que se conheceram ali na escola, Kurt Cobain e Chris Novoselic, resolveram montar uma banda, apesar da insistência do Kurt Cobain. Isso demorou um tempinho para que o Chris assimilasse essa ideia. Ele não queria muito compromisso, né? E até a formação do primeiro álbum que eu vou falar, passou alguns bateristas, né? Nada concreto, eles tentando montar alguma coisa. Eles foram muito influenciados pelos Melvins, né? Então era demo, era música, nada muito concreto. Até chegar em 1989, quando eles produziram seu primeiro álbum de estúdio, que foi o Bleach, com um baterista chamado Chad Channing, que nunca se firmou na banda, nunca foi o sonho do Kurt Cobain, o Chad Channing, mas foi o disco de entrada, um disco com uma pegada um disco com uma pegada punk rock, até um pouco de heavy metal, onde eles puderam mostrar, né, que eles tinham ali um gênero, né, a apresentar. Logo em seguida, o Chad Channing, por essa indefinição de estar na banda ou não, resolveu sair, né? E foi apresentado a eles Dave Grohl, que é o baterista aí, fundador do Foo Fighters, que é o baterista que é a alma para mim do Nirvana. É ele que deu a potência que o Nirvana, que é a intensidade que o Nirvana precisava para poder produzir o seu segundo disco, por exemplo, de estúdio, que foi o Nevermind, em 1991. Aquele que eu falei atrás, que foi produzido pelo Butch Vig, um som que teve aí um trabalho bem feito na sua produção, né? Incorporando aí a criatividade, né, do Kurt Cobain em produzir músicas melancólicas que falavam até um pouco da sua vida, mas que tinha uma pegada diferente, o punk rock alternativo do Nirvana, que foi aclamado por muito tempo. Por isso que para mim esse disco é o ponto inicial de tudo. O ponto inicial é uma referência no cenário do rock and roll, né? Um disco que vendeu mais de 8 milhões de cópias só lá nos Estados Unidos. E a partir daí é a história que a gente conhece, como foi conhecido o Nirvana mundialmente, onde eles puderam ser a banda tão famosa e aclamada de todos os tempos, apesar do Kurt Cobain. Temos que lembrar que tinha o Chris e tinha o David Grohl também, que muita gente lembra do Nirvana e do Kurt Cobain, que era um bom músico, talentoso. Inclusive eu acho que ele não tocava tão bem assim, mas se escondia na essência, mas que sem dúvida fez o sucesso que tinha que fazer. O Nirvana passou por alguns problemas, né? Eles não gostavam muito de fazer show, o Kurt Cobain vivia envolvido em problemas particulares, então era uma banda que era um zica, vamos dizer assim, uma banda zica, né? Tanto é que até 1990 eu anotei aqui, até 1993, que foi o álbum In Utero,
eles não produziram nada, né? A gravadora DCG Records produziu um disco chamado Incesticide, que era uma coletânea de músicas que eles não colocaram nem no Bleach e nem no Nevermind, junto com algumas demos que eles fizeram lá, né? Não fizeram também uma grande propaganda, porque também não é um disco de estúdio. E aí foi que surgiu, depois de muita briga, muita discussão entre a DCG Records, o Nirvana e a cena mundial de que como seria o próximo disco do Nirvana, como seria o próximo disco. O In Utero era uma pancada na cabeça, é porrada. Eles não queriam um tipo de disco desse jeito, dessa intensidade, porque o Nirvana também não queria que fosse aquela coisinha comercial, né? O Kurt Cobain tinha assim, problemas com relação a esse som comercial que existia em torno da cena grunge, que surgiu ali com Alice in Chains, ali com Pearl Jam, enfim, ali com Stone Temple Pilots, com Soundgarden. Ele queria se descolar disso, ele queria que ser uma coisa mais autêntica. O Kurt Cobain era bem sistemático. Então eles contrataram um produtor de disco chamado Steve Albini para fazer esse tipo de trabalho. O In Utero começou com esse cara, e o Kurt Cobain, não contente, chamou um outro produtor musical mais fodido, mais rodado, que inclusive produzia discos do R.E.M., chamado Scott Litt, para terminar algumas faixas que ele não achava que estava do gosto dele, de bom grado, né? Mas foi o disco fantástico também para mim, né? Foi um disco fantástico também que representou o lado mais sombrio do Nirvana ali, onde eles mesmos, os três, conseguiam fazer junto as coisas, apesar das brigas que internamente eles tiveram. O Kurt Cobain queria mais créditos por suas composições, já que era ele que fazia as letras, né? E daí eles tiveram essa divergência que quase culminou aí no fim da banda. Mas em 1993 o Kurt Cobain teve muito problema, como vocês sabem, nem gosto de citar isso aqui, que atrapalhou aí a evolução do Nirvana. Não conseguia fazer show, não conseguia produzir mais alguma coisa boa, porém produziram também, vamos lembrar, o Unplugged da MTV, que era um disco comercial, coisa que eles não queriam, porém um disco que iria ter uma boa tiragem, uma boa venda, e era uma época onde a MTV todo mundo fazia clipes para passar na MTV, e esse tipo de coisa servia muito, esse produto servia muito, né? E ali foi um mais suave, mais light, colocaram canções, fizeram parcerias com outras bandas, com outras canções, tiraram as mais famosas, e foi um álbum fantástico, né? Vocês sabem disso. Enfim, ali, depois desse disco, ainda tiveram algumas apresentações já com o Pat Smear, que era um guitarrista que foi incorporado, que inclusive hoje ele é do Foo Fighters, né? E ali a gente sabe o que aconteceu em 1994, infelizmente, nós ficamos sabendo do suicídio, da morte do Kurt Cobain, que encerrou as atividades no Nirvana, nem tinha como, né? Isso foi um breve resumo aí, vamos dizer assim. Mas o Nirvana, que muitas pessoas não gostam, né? É desse tipo de banda que, após um sucesso meteórico, né, iria produzir coisas boas também, assim como foi em Útero, só que tiveram vida curta, né?
me lembro bem uma vez que eles vieram tocar aqui no Hollywood Rock, que eu acho que tinha uma apresentação do Hollywood Rock com várias bandas lá no Rio de Janeiro e outra aqui em São Paulo, que eu não consegui ir, claro, aonde já era uma época que o Nirvana já tinha esse rótulo de banda problema e o Kurt Cobain ainda mais, tanto é que o show lá no Rio de Janeiro foi um fiasco. Aqui em São Paulo ainda se deram bem, então era o jeitão deles, né? Infelizmente. Como vocês sabem, o Chris Novoselic seguiu com outros projetos, mas nunca nada de muito sucesso. E o que fala Dave Grohl, né? Talvez eu tenha essa admiração pelo Foo Fighters, pelo Dave Grohl, por ele ter sido do Nirvana e colocado a sua essência no Foo Fighters, que não deixa de ser uma influência do som do Nirvana, né? Então, para mim, o Nirvana marcou muito a minha adolescência ali, a banda que eu fui atrás de todos os discos para escutar, todas as músicas, as porcarias, as coisas boas, e isso ficou muito na minha cabeça, e inclusive até hoje, né? E como eu tenho que me apresentar para vocês aqui de alguma maneira, né? Eu preciso de qualquer maneira iniciar esse mês aqui, que é o mês do rock and roll, que né, vamos chegar lá, tem o Dia Internacional do Rock and Roll, mostrando, falando um pouquinho sobre o Nirvana, do meu jeito, os discos que eles produziram, os poucos discos que eles produziram, né? E há pouco tempo de vida aí, chegou a ter aí, ó, como deu 87, 7 anos, né? Se for pegar desde o início lá. Uma pena, né? Uma pena. Eu fico imaginando assim, o que eles estariam, se não tivessem acabado, o que eles poderiam ter feito ainda, assim como outras bandas que prematuramente encerraram suas atividades. Beleza, rapaziada? Então, não perca esse mês aqui. Como é o mês do rock and roll, alguns locais vão apresentar aí opções de música, de eventos, e a gente pode aproveitar. Vamos aproveitar, hein? Vamos lá. Inclusive, durante os próximos episódios eu vou comentar de alguns eventos que eu já estou sabendo, que me mandam aqui inclusive, tá? Para vocês ficarem sabendo também, beleza? Abraço, rapaziada! Go with the flow!